Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, o podcast aqui da Cial Telecom Convergent, que tem o objetivo de levar para vocês o que tem de melhor em termos de tecnologia. E hoje nós vamos falar de um ponto extremamente curioso. Você sabia que a iluminação tem um papel fundamental na saúde das pessoas? Eu não estou falando só do sol, mas eu estou falando da iluminação dentro de escritórios, dentro de hotéis, dentro de vários segmentos. A grande verdade é que a iluminação tem um papel fundamental. E hoje, para falar um pouco a respeito de como a iluminação efetivamente pode ajudar no dia a dia e trazendo mais bem-estar e conforto para as pessoas, eu trouxe duas pessoas, duas grandes mulheres aqui, Luz Garcia e Juliana Ramacciotti. Acertei? Isso aí, acertou. Boa! Boa! Sabia que eu ia acertar, porque é como você falou, é mais difícil soletrar do que falar. Exatamente. Boa, boa. Exatamente. Sejam muito bem-vindas. A Luz é diretora internacional de iluminação comercial na Crestron e também a diretora de iluminação comercial para a América Latina, Juliana. Para a América do Sul. Muito bem. Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas. Obrigado por estarem aqui. A Luz, que já tem esse nome iluminado, trocadilho incrível, trocadilho maravilhoso. Então, a Luz, conta um pouco de você. Você não é brasileira, vocês vão perceber pelo sotaque, inclusive, dela. Fala português? Brasileira, estudei português 2 anos na escola no Miami. Eu sou colombiana, nasci na Colômbia, mas tenho morado nos Estados Unidos por 25 anos e trabalho com Crestron por 5 anos. Uau! Inicialmente trabalhei na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos e oeste do Canadá. Sempre tenho trabalhado com iluminação na Crestron. E no 2021, o Crestron me nombrou diretora para a América Latina, Ásia-Pacífico e Austrália. Então, estamos trazendo controle de iluminação a alguns desses países. Boa, boa. É a primeira vez que Crestron Commercial Lighting vem ao Brasil. A segunda vez. A primeira vez foi quando meu chefe conheceu a Juliana e foi a melhor coisa que nos passou este ano ainda. Assim. Crestron fez Crestron... foi um evento de todo o Crestron e foi a primeira vez que nós falamos de iluminação, controle de iluminação comercial. Então estamos muito contentes, estamos muito ansiosos de fazer muitas coisas pelo mercado brasileiro, pelo mercado da América Latina, porque a Cial Telecom está em toda a América Latina. Sim. E temos muitas parcerias com vocês no México, na Colômbia, no Chile, então queremos trabalhar com vocês em toda a região. E Luz, nós queremos luz. Sim. Juliana, conta um pouco de você. Vou contar um pouquinho de mim. Meu nome é Juliana Ramacciotti, eu trabalho com iluminação desde 97, façam as contas, eu venho da indústria da iluminação, trabalhei na Philips, em outras empresas de renome no mercado, e também sou lighting designer, então eu vivo de luz desde então. E a Juliana começou o mercado de controle de iluminação no Brasil. Boa. Há 20 anos ou um pouco mais. Um pouquinho mais, Sim. É isso aí. Então, nesse evento nós nos encontramos, né, que era um evento do lançamento de Crestron Light no Brasil, nos encontramos com a diretoria, com também o pessoal da presidência aqui da Crestron América Latina, e conversando decidimos que seria um bom momento. Eu estou muito feliz, porque controle de iluminação é super a minha praia, eu adoro e eu acho que a gente tem que ter em todos os lugares para melhorar a vida das pessoas. Boa, boa. Sim. E aí vamos para a primeira pergunta. De que forma que a iluminação efetivamente pode ajudar na saúde das pessoas? Vamos lá. E eu quero que vocês falem de círculo circadiano. Isso. Vamos falar eu vou dar um passo para trás e aí a gente vai dar 2 para frente. A luz, na verdade, né, o controle de iluminação, ou a luz, né, artificial, antes o homem não tinha luz, depois veio com fogo, vela, a criação da lâmpada de Edison e tal. E até hoje, né, o controle de iluminação existe há muitos anos, mas até hoje a gente ainda vê muitas aplicações de liga e desliga em aplicações de luz artificial. Então,
Quando você tem janelas ou alguma coisa assim, você tem um outro senso das pessoas. Mas tem ambientes também que são totalmente fechados, né? Então, a luz, existe um mundo de oportunidades entre o 0 e o 100%. E como que a gente pode fazer a vida das pessoas ser melhor? Falando da história do ciclo circadiano, porque são vários itens. Falando da história do ciclo circadiano... Ciclo circadiano. Isso! Círculo, verdade. Na verdade, o ciclo circadiano é um ciclo que existe em nosso organismo, assim como existe em todos os animais, no reino vegetal também. É um ciclo de 24 horas, onde o nosso organismo ele tem uma mudança de hormônios, uma mudança de Melatonina, serotonina. Serotonina, e esses hormônios são inversamente proporcionais. Essa foto aqui, eu gosto muito dela porque ela é bem didática. Ela mostra o movimento aparente do Sol durante o dia, mas o mais interessante são as diferenças de tonalidade de branco, né? Então, o que a gente fala, o branco quente, eu gosto da minha casa do branco quente, eu gosto do branco frio. Vamos entender como é que é isso aqui na natureza. Então, quando nós estamos acordando, né, a gente tem aqui a luz um pouco mais avermelhada, né, tudo branco, lembra dos 50 tons de branco, e durante o dia, olha, quando ela chega a ter uma luz bem branquinha, por exemplo, na hora do almoço, né? Então, quando o sol tá a pino, né, que a gente está na praia, esse branco ele vai ficando mais azulado. Esse azulado ele vai se tornando vermelho quando a gente vai entardecendo. Então, isso acontece todos os dias. O nosso organismo ele tem células nos nossos olhos que vai captar como está essa luz do sol, inclusive em deficientes visuais, não é porque eu estou enxergando não, mas são células que captam essa informação e elas vão jogar essa informação para o nosso organismo e esse organismo vai traduzir em ciclos, né? Então, o nosso corpo ele não funciona exatamente igual todos os dias. Então, os nossos órgãos, tudo isso é programado para funcionar de uma forma de dia e de uma forma de noite, né? Num período de 24 horas, por isso que se chama ciclo circadiano. Essa luz, por exemplo, quando a gente tem dois grandes hormônios que comandam, né, essa parte de acordar ou dormir no nosso organismo, que é a melatonina e o cortisol. Eles são hormônios que eles acontecem de maneira inversamente proporcional. Então, eu tenho picos, por exemplo, de melatonina, não está na moda tomar melatonina quando a gente vai dormir, conforme o dia vai, né, acabando, lá para 5, 6 horas da tarde, começa a produção de melatonina no nosso organismo. Então, não é um pico, ela começa a ser produzida. E ela vai ter um seu pico mais ou menos lá pela meia-noite. Então, olha só que interessante. A luz, ela vai ficando vermelha. E conforme esse branco vai ficando vermelho, ela vai dizendo para o meu organismo interpreta essa informação da seguinte forma: preciso produzir melatonina. Então, quanto mais vermelha vai ficando a luz, o meu organismo vai entender, beleza, preciso produzir melatonina e preciso fazer com que o meu cortisol baixe. Aí a gente dorme à noite, tranquilinho, e outras funções dentro do meu corpo, dentro do meu organismo vão acontecer, né? Dormir não é só dormir, o nosso corpo descansa, mas outras coisas acontecem, né? Liberação de hormônio de crescimento e outras funções. Quando eu tenho que acordar lá pelas 5, 6 horas da manhã, o sol começa a nascer e essa luz ainda está vermelha. E ela vai ficando mais branco-azulado, né? O branco frio que a gente chama. Isso vai dizendo para o meu organismo, opa, a melatonina tem que começar a cair. Ela não gosta do azul, ela vai caindo e vai aumentando quem? O cortisol. Então, o cortisol vai aumentando até chegar no pico do seu ciclo lá pelo meio-dia. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma isso em ambientes, né, internos? Porque a gente não vive o dia inteiro lá fora. Como é que eu vou dizer para o meu organismo o que ele tem que fazer durante o dia? Com isso que os controles de iluminação entram bem. Eu vou mexendo com essa quantidade dentro do espectro de branco, vermelho e azul. Eu vou dizendo para esse meu organismo como está a luz do sol. Tá? Então, é por isso que falo, para um escritório é melhor luz branca ou luz amarela? A mistura das duas. A luz tem que ser versátil, a luz tem que ser dinâmica. E aí eu vou usar essa informação que a gente tem agora, estudos acadêmicos e tudo dizem isso, não é a Juliana que está inventando. A gente vai usar o controle de iluminação, uma iluminação. Hoje se fala muito do tal do Tunnable White. Tunnable White é mudar de frio para quente, a luz, certo? De vermelho para azul. E a gente vai ter o controle que vai exatamente chegar nesses tons, diferentes tons de branco ao longo do dia. Vamos para uma aplicação prática? Vamos lá. Um hospital. Às vezes, quem teve uma experiência de ficar internado 1, 2 dias, meses num hospital, se você tiver uma luz
muito mais confortável, uma intensidade luminosa, ou esse sensor que lê exatamente como está a luz do sol e você transfere para essa pessoa essa sensação da luz do sol, ela vai se sentir muito mais confortável. E também a gente está dizendo para o organismo dela como tem que estar sincronizados esses hormônios da forma correta. Pessoas que trabalham em shopping center tiveram muitos problemas. Existem muitos estudos acadêmicos, porque você coloca só um tipo de luz ao longo do dia e as pessoas elas estão presas naquele ambiente, sem janela, sem nada. Não tem como o organismo ter a informação de como está essa luz. Então, a gente também pode fazer isso. E isso tudo é inconsciente e a gente vai levar para o organismo delas. Isso é muito sério. E você pode pensar que o estado ideal, por exemplo, de um escritório é sempre ter a luz para estar acordado. Isso. Não é assim, porque as pessoas, quando não têm um ciclo de melatonina organizado, vão fazer um trabalho mais mediocre, menos concentrado. Então, você ainda precisa que as pessoas que estão num escritório tenham a luz cálida, luz quente, fria. Mais quente ou mais fria? Mais fria, dependendo da hora do dia. E de que forma isso pode ajudar na performance? Na saúde e na performance das pessoas? Na saúde acontece... A saúde deveria acontecer em todos os espaços onde as pessoas moram, não somente no hospital. A saúde tem que acontecer como wellness, antes de você enfermar, de você enfermar-se, de ficar doente, tem que ter saúde. Não tem que ir ao hospital para ter saúde. Pode ter saúde no escritório, na casa, no hotel. Eu moro num hotel, quase... o ano passado eu morei no hotel 270 dias. Uau, quase o ano todo. Sim, sempre estou com a mesma cadena de hotéis. Eles são clientes da Crestron, então tem muito boa iluminação. Mas onde você está a maioria do tempo é muito importante para a saúde, para o seu wellness. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isso porque existem as pessoas começam a entender durante o dia quais são os seus momentos de foco, né? Às vezes para uns é de manhã, para outros à tarde. Então é nesse momento que você escolhe que tipo de tarefa você vai fazer. Aquelas mais complexas, que é bom você utilizar quando você entende que o seu momento de foco é um determinado período. E aquelas mais operacionais, você vai fazer no momento que o seu período de foco está baixo. De alguma forma, a luz ajuda nisso? Com certeza. Porque, como a gente estava falando, a nossa referência é a luz do sol. Quanto mais parecida for a luz do sol durante o dia dentro de um escritório, por exemplo, a gente consegue deixar esses hormônios mais regulados como eles deveriam ser. Porque se você tem um escritório que você só tem luz, entre aspas, fria, você vai estar aumentando sempre o pico de outro hormônio que vai te deixar acordado. Então, o problema de desregular é isso. As pessoas começam a ter diferentes horários de foco e tudo mais. Quando você tem esses hormônios mais regulados e a luz tem um papel super importante, você vai ter períodos de foco. Isso pode ser controlado também com controle. Então, as pessoas vão estar mais estáveis, porque não é só ter foco ou não. Você perde sono. Durante o ciclo do sono, que é onde a gente perde peso, onde o cérebro tem outras funções, os nossos órgãos têm outras funções. Então, isso vai refletir em depressão, falta de sono e muitas outras coisas severas. Existem estudos acadêmicos em relação a isso. Mas voltando para a sua questão do foco do escritório, a gente pode deixar a luz mais fria, mais quente, de acordo com o tipo de função que vai ser realizada no local. A luz mais versátil e mais, mais dinâmica. A luz não precisa ser uma coisa só. Qual que é o melhor cenário? Desculpa te cortar, pode falar. Qual que é o melhor cenário? Eu ter uma tecnologia, e aí eu queria que vocês entrassem um pouco no mundo da tecnologia, na qual eu consiga simular de fora para dentro, é isso? Sim. Então, eu amo esse topic, porque Crestron é muito apaixonado pela iluminação. Por 25 anos temos criado
luz artificial que faz o ciclo circadiano. E uma das coisas mais importantes é que temos feito dias falsos. Então, quando você não quer ter um dia muito escuro, você pressiona um botão e diz, ok, vou ter um dia como Hawaii. Olha só. Por exemplo, temos feito isso mesmo que lá fora esteja cloudy. Assim, sim, né? Temos feito isso por 25 anos e ainda fazemos isso porque temos programadores muito bons. Mas agora, nós desenhamos no 2017 um sensor e Crestron está fazendo muito pelo edifício com sensores. Mas é o sensor do qual eu vou falar um pouco e Juliana vai falar mais, porque meu português é muito limitado para falar das coisas técnicas do meu sensor. Nós criamos um sensor para uma empresa da qual não posso dizer o nome oficialmente, claro. Mas eles fazem telefones, computadoras, e eles têm um nome de uma empresa de uma fruta. Então, nós inventamos o produto para as lojas deles da Quinta Avenida, porque são subterrâneas. É? Sim. E eles queriam fazer o ambiente de fora dentro. Las Vegas faz isso bem. Sim, Las Vegas faz isso muito bem, mas é fake, não é falso. Totalmente. Eles queriam fazer naturalmente, para que quando os usuários olharam para os produtos na loja, se sentiram como se estivessem comprando no ambiente, na rua. E depois disso, nós empezamos a estudar o tema. E encontramos que o ciclo circadiano ajuda alguns pacientes clínicos de recuperar-se melhor, mais fácil, mais rápido. Entendimos que para a educação, alguns estudantes com necessidades especiais se beneficiam mais do ciclo circadiano natural, não do ciclo circadiano fake, falso. Então, nós desenvolvemos o produto e por 3 anos seguidos ganhamos muitos prêmios por isso, porque é um produto verdadeiramente único, patentado por Crestron, que toma a temperatura Kelvin, azul ou amarelo, o branco mais azul, mais amarelo, e a intensidade da luz. E somente precisa por edifício e traz a luz exatamente como você tem a luz embora adentro. Uau! E ajuda a ter um verdadeiro ciclo circadiano. Vocês já percebem, ou vocês têm algum feedback das empresas no sentido da melhoria, de alguma forma, do bem-estar das pessoas? Sim. Na saúde, nós temos uma cadena de hospitais que tem feito o ciclo circadiano nos Estados Unidos. Os desenhadores de iluminação, como Juliana, nos Estados Unidos têm muito presente isso. E então, eles estão fazendo seus próprios estudos. A tecnologia é muito jovem ainda. Imaginei. Estamos estudando os efeitos de uma forma mais oficial, mas há muitas especificações que nós temos feito pelos hospitais, para as escolas, porque os desenhadores sabem que isso é o mais importante que acontece agora. E há estudos do National Health Institute of the US que dizem que o ciclo circadiano sim tem efeitos assim. E o nosso sensor faz o ciclo circadiano, então 1 mais 1 é 2. Exato. Como se justifica isso para que as empresas entendam, olha, você precisa disso e é importante. Então, como que é esse desafio? Principalmente talvez no Brasil, eu imagino. Sim. Eu acho que o maior desafio, na verdade, o nosso maior concorrente é o interruptor. E a falta de conhecimento. Sim. Então, assim, quando as pessoas não conhecem, elas não sabem dizer, poxa vida, eu preciso disso. Sim. Então, o interruptor hoje seria o nosso concorrente. Mas é um concorrente que eu brinco é mal cantado. Porque quando a gente começa a mostrar todos os benefícios, não há quem não se apaixone e não queira abraçar essa causa. Porque uma coisa importante, a gente sabe quando a iluminação está mal feita.
Ela é desconfortável e as pessoas não entendem muito. Quando elas estão num ambiente bem iluminado, elas falam, nossa, que gostoso ficar aqui e tal, e elas não conseguem nem explicar Inclusive, o que tira é. eles de casa, que agora todo mundo está no home office pro escritório, né? Pode acontecer isso. Então, exatamente, nós temos essas novas tendências, home office, né? Muita gente está indo para casa trabalhar, mas precisa ter uma iluminação boa, mas essa iluminação precisa ser versátil, porque ele precisa de luz para trabalhar, mas ele precisa também de luz para brincar com as crianças ou para ter um jantar em casa. Então essa luz ela pode mudar e você consegue fazer isso com os controles de iluminação. Em uma empresa, por exemplo, que está acontecendo muito nas empresas que a gente tem conversado com o pessoal técnico, as pessoas não querem mais voltar, está todo mundo achando bom o home office. Exato. Então, as empresas estão investindo muito em como fazer com que essa empresa seja muito gostosa de estar, seja uma empresa confortável. E uma coisa muito importante que a gente não se atenta, 80% das informações que chegam aos nossos olhos são visuais. O nosso cérebro capta 80% das informações que o nosso cérebro capta são visuais. Então, se a gente trata mal, a gente só enxerga porque tem luz. Se a gente trata bem essa luz e coloca ela para a atividade que vai ser realizada no local, né? Seja um jantar, ou seja ler papéis, ler documentos, assinar documentos, né? Uma filmagem. Se a gente começa a tratar bem melhor essa imagem, essa informação que está chegando ao nosso cérebro, a gente tem um ganho muito maior de produtividade, de comportamento, e tudo isso são estudos acadêmicos, não é uma coisa, tecnologia, né, tá vindo, como a Luz disse, para atender esses estudos acadêmicos. Então esses estudos acadêmicos, essas melhorias já existem, né, já estão comprovadas. E quais são os exemplos de controle que a gente está falando? Dá alguns exemplos, por exemplo, sei lá, pessoas em salas de reunião, ela paga sozinha, ela dimeriza sozinha. Como é que do que a gente está falando em termos de controle? Em termos de controle, a gente está falando de sensores de presença que realmente funcionem. Porque o que a gente tem aqui no Brasil ainda é uma tecnologia que a gente vê... Liga e desliga, né? Liga, desliga, mas são sensores muito simples, muito simplórios. Então, sabe aquela situação? Todo mundo já passou por isso. E entrar um toalete, ou mesmo numa sala de reunião, tá lá na reunião, pá, a luz apaga e todo mundo fica, epa. Toalete é muito comum. Começamos a dançar. Sim, toalete dançar é bem bom, comum. mas não Depende da situação. Inclusive em sala de reunião e tudo, isso acontece muito. Então, sensores que têm tecnologia que realmente captam a presença humana. Sistemas, né? Porque antes, para você fazer controle de iluminação, comecei só 20 anos atrás, mas ainda são implementados sistemas que são painéis deste tamanho, com módulos desse tamanho, são sistemas caros, são sistemas pesados. E o que eu me apaixonei pela Crestron é que hoje você coloca com a nossa família Zoom, você coloca numa caixinha assim com um custo muito ínfimo. Você liga nas luminárias com controle e num sensor desse de presença você consegue controlar presença de pessoas, contar as pessoas, você consegue fazer as cenas de iluminação. Por exemplo, a gente está aqui no podcast e de repente isso aqui vira uma sala de reunião ou vira uma apresentação numa tela. O estúdio aqui vira normalmente sala de reunião, isso é bem comum. Isso é bem comum, isso é bem comum. Então você consegue adaptar aquela luz que você tem para diferentes atividades que vão ser realizadas naquele local, né? Então você consegue com isso salvar energia. E outra coisa, para prédios verdes, né? Que a gente fala com as certificações LEED, Aqua, Procel, todas essas green buildings, que a gente chama, você ganha pontos na certificação quando você tem controle de iluminação. Sim. Eu posso ajudar até na pegada de carbono, então, né? Com certeza, mas com certeza, com certeza. So, SolarSync is going to be, like we say in the US, the cherry on top. To your system. É a cereja do bolo. In your system, you are already doing better presence detection with the other technologies that you have in the building. You are saving money, and then you are adding the component of health to the environment where you are. We were talking about the WELL certification, green building certification, LEED certification. With Crestron controls, for example, you are able to add more benefit towards acquiring those certifications. So that gives your company prestige. So there's another way yet that you can justify acquiring a lighting control system. Deixa eu traduzir, você falou, tá falando agora um pouco sobre como o sistema de iluminação pode ajudar
a trazer as certificações Exato. ambientais, assim, ambientais, por dizer, os prédios verdes, né? Sim. Então, assim, o pessoal técnico que faz projeto, como eu, arquitetos, engenheiros, o pessoal de facilities, né? São os prédios verdes. Você tem um checklist de ações que você tem que ter, inclusive desenhadas em projeto. E uma delas é para ter uma iluminação suficiente e ter controles de iluminação implementados. Isso também vale pontos. Boa. Sim. Isso é muito importante nos Estados Unidos, mas o mais importante nos Estados Unidos com controle de iluminação é... Isso já está bem maduro lá. Está maduro, mas eu acho que a América Latina e Europa e ainda a Ásia estão muito mais conscientes do green. Ah, é? Sim, sim, que os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão mais conscientes do green. Sim, isso é verdade. Então, eles têm... Do green. Nos Estados Unidos nós temos códigos, a ASHRAE, a ICC, a Title 24, e é mandatório ter controle de iluminação. Então, nós estamos falando de SolarSync, estamos falando de controle de iluminação, e as pessoas podem pensar, isso é muito custoso. Não é custoso, porque o controle de iluminação é tão importante nos Estados Unidos, nos países onde a tecnologia está desenvolvendo, que é muito barata. Como todos os edifícios dos Estados Unidos precisam de controle, então o custo tem baixado muito nos passados 5 a 7 anos. E um motivo para isso é que os sistemas ficaram descentralizados, como o Juliana estava falando, tinham painéis enormes, muito mais enormes, robustos. agora simples. Outra coisa que a Crestron está fazendo é 90% do setup do espaço de iluminação se faz com um app, com um aplicativo. Sim. Sim, então isso é diferente, não precisa de programação muito complexa, difícil, coisas assim. Então, estamos fazendo isso para poder trazer as tecnologias mais interessantes como SolarSync por meio do control. Eu quero ir para a última pergunta. Como é que vocês veem as tendências de iluminação? Aí vocês me dizem o que vocês acham melhor falar, ou da América Latina ou no mundo. Vou deixar a Luz começar. Não começa. Porque eu acho que a Juliana tem uma vista muito mais ampla da América do Sul. Eu agora estou começando a trabalhar na América do Sul, mas eu acho que a tendência agora que nós estamos aqui vai ser que o Brasil vai ter a iluminação que merece. Sim. As luminárias que estão comprando aqui são muito bonitas, são europeias, tudo o que vocês precisam no quanto a luz tem. Sim. Tem desenhadores e arquitetos top, mas o controle ainda precisa um pouco mais de enfoque. E isso é o que nós vamos fazer aqui. Então, a tendência vai ser Crestron, mas I'm biased. E a tendência no mundo de controle é descentralizado. DALI é muito importante porque DALI nos permite fazer tunable white. A programação vai ser muito mais simples do que nós estamos fazendo agora, do que nós fizemos 20 anos lá. E outra tendência é human-centric. Exatamente. Exato. Essa é a tendência. A tendência é essa, humano, né? Como a gente chama de human-centered lighting. Você trazer a luz centrada para o ser humano, centrada para o nosso organismo, para a nossa parte biológica, para as nossas emoções, né? Então, eu acho que você, quando começa a trazer um ambiente muito mais amigável para o ser humano, a gente consegue ter uma troca muito melhor, né? E isso tudo é inconsciente, né? Os usuários, em geral, eles não vão perceber, eles vão simplesmente se sentir melhor. E aí você começa a estar... Eu quero estar nesse ambiente, como a Luz comentou dessa loja, que nós não podemos falar o nome da frutinha, né? Você entrar num ambiente, ainda mais num ambiente subterrâneo, né? Quando a gente está num ambiente sem janelas, né? Às vezes dá uma agonia, e aí você entra num ambiente que ele está representando um dia, né? Simulando um dia. Você olha produtos, né? Com uma qualidade de luz em que você olharia como se você estivesse olhando no sol.
né, na rua. Então, a gente trazer esse bem-estar, a gente trazer essa qualidade de luz, querendo trazer a luz do sol para o nosso dia a dia, vai nos melhorar muito. Então, eu acho que em termos de ideias, em termos de conceito, é centralizar a iluminação no ser humano. E em termos de tecnologia, como a Luz disse, é cada vez trazer isso para modular. Porque, como você comentou, era caríssimo. Você tinha que ter um super de um painel, tinha que ter processador para programar. Aí não dá certo a programação, o cara nunca mais sai da obra. Esquece, isso não existe mais. A gente vai trabalhar com um sistema modular. Eu coloco em uma sala, eu posso colocar em 10 salas o mesmo sistema, no prédio inteiro, eu posso ligar até 1000, e aí eu vou colocar um processador, o qual a forma de programá-lo é fácil. Escalável, né? Exatamente. Sim. Então, assim, é muito inteligente. Por isso que a hora que eu vi o sistema, eu trabalho com isso há 20 anos, a hora que eu vi o sistema eu fiquei enlouquecida. E o sensor, esse sensor solar que a gente está dizendo, você põe um no prédio inteiro. Então, é muito bacana, né? Eu já tenho clínicas, eu já estou falando em clínicas de dentista que eles falam, eu passo o dia inteiro aqui, eu me sinto exausto, eu gostaria de ter um ambiente, uma luz, se a luz puder contribuir para mim, né, em reduzir estresse e tudo mais, já vai ser muito legal. Meninas, quero agradecer Luz, Juliana, por estar aqui, por passar um pouco, que eu acho que é um conceito muito novo, como a própria Luz falou, é muito novo ainda, acho que talvez até, como vocês falaram, é novo até no mundo, né? Existem alguns países que se preocupam um pouco mais, mas é novo. Então a gente está, na verdade, esse podcast foi mais uma ajuda que nós estamos dando para o mercado, para que as pessoas conheçam um pouco mais, então só quero agradecer a vinda de vocês aqui. Muito obrigada. Estou muito contenta de estar no Brasil. Estou muito contenta de trabalhar com Juliana. E há muitas coisas que nós podemos fazer por a saúde. E estamos muito felizes de trazer ao mercado brasileiro. Nós estamos felizes por ter vocês. Obrigada pela oportunidade. Nós vivemos de luz há muito tempo e a gente quer trazer todo esse benefício, essa alegria e que a luz pode promover na vida das pessoas. E aí já ainda arruma uma mulher chamada Luz. Exato, não precisa de mais nada. Tá tudo certo, obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigado novamente. Gente, ficou aí essa informação legal. Você sabia que a luz tinha esse impacto tão grande? Pois é, se você ficou até o final, então agora você sabe de todo o bem que uma luz, e a gente está falando de todos os tipos, tanto o controle, a eficiência energética, quanto propriamente para o bem-estar das pessoas. Legal? Ficou a dica? E até o próximo podcast. Valeu!